Geralmente, após o nascimento do primeiro filho, a gente tem uma série de dúvidas e sempre tem alguém para dar algum palpite que pode ajudar ou atrapalhar. Eu sou Márcia Misrai, pediatra, e hoje eu vou tirar suas dúvidas, você que é mamãe de primeira viagem, sobre como cuidar do seu bebê. As mães de primeira viagem têm muitas dúvidas, é um universo totalmente novo e eu vou te dar 11 dicas que eu espero que te ajudem a cuidar do seu bebê. Dica número 1: como deve ser a minha alimentação após o nascimento do meu bebê? A sua alimentação deve ser o mais saudável possível. Você deve manter os mesmos bons hábitos que você tinha na gestação. Evitar coisas que dão gases demais, evitar os industrializados, as comidas temperadas demais. Algumas coisas a gente sabe que nos dão gases e podem dar gases no nosso bebê, como refrigerante, água com gás, o chocolate, a carne de porco e alguns alimentos que são temperados demais. Bom senso é necessário. A verdura verde escura que te faz bem é boa para o seu bebê. A que te dá gases você deve evitar. O feijão toda mãe deve comer. É só deixar de molho de um dia para o outro e cozinhar numa água limpa. E o leite sem excesso, assim como um pouco de café, isso tudo é permitido à mãe, sim, desde que tenha bom senso e não cometa exageros. Lembrando que industrializados, embutidos, frituras demais e temperos demais devem ser evitados por todas as puérperas. Dica número 2. Qual é a posição recomendada para o bebê dormir? A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza que o bebê durma de barriga para cima. Essa posição aqui, ela é muito importante, porque o bebê não é um boneco. Então, quando o bebê dorme, ou ele vira a cabeça um pouco para cá ou um pouco para cá. Se ele quiser golfar ou vomitar, ele consegue sem engasgar. Algumas mães me perguntam muito se o bebê pode dormir de lado. Pode, por alguns minutos, às vezes a mãe quer colocar, depois vira de barriga para cima. Lembrando que devemos evitar os protetores de berço, que a coberta deve estar presa no berço para que o bebê não se embole nela e que bebê bem alimentado dorme bem também. Dica número 3. Qual é o melhor momento para eu começar a amamentar? O melhor momento é quando o seu bebê nasce. É muito importante que na sala de parto, após o nascimento do bebê saudável, mesmo se ele for um prematuro, ele já vá ao peito da mãe. Por quê? Essas primeiras gotas de colostro que ele recebe já ajudam a imunidade dele. Então, nasceu, pode ir para o peito. E depois, mesmo na maternidade, o bebê é mantido em alojamento conjunto. E o alojamento conjunto é fundamental para que esse vínculo e esse contato mãe-bebê ocorram 24 horas por dia. Aleitamento sob livre demanda. O bebê pediu, a gente dá de mamar. A vacinação é importante desde o nascimento do bebê. A hepatite B e a BCG são as primeiras vacinas que o seu bebê recebe, geralmente já na maternidade. Eu gosto sempre de ressaltar que a vacinação da BCG e da hepatite B, como de todas as outras em Juiz de Fora, é responsabilidade da prefeitura. Então, os bebês que nascem sábado e domingo e feriados são orientados, tanto nas maternidades públicas quanto privadas, a procurarem o posto de saúde no primeiro dia útil subsequente. Fora isso, os bebês já saem vacinados da maternidade e são orientados que as próximas vacinas são aos 2 meses de vida. Aí o pediatra segue orientando corretamente. Dica número 5. É muito frequente também a pergunta de quando eu posso passear com o meu bebê. Gente, isso é muito relativo. Quem mora num prédio que às vezes num horário vazio pode descer para pegar um sol de manhã cedo, antes de 10 horas da manhã ou 4 da tarde, né? Após as 4 da tarde, pode descer para o bebê pegar um pouco de sol.
O que não pode é sair para passear em lugares tumultuados, cheios de gente. Porque as pessoas têm o hábito de pegar no bebê. Muitas vezes a pessoa está doente, está gripada e acaba encostando no bebê. Então a gente deve evitar esse contato tão intenso nos primeiros 2 meses de vida, para evitar que antes do nosso bebê receber as vacinas de 2 meses, ele já seja exposto a tantas doenças. Dica número 6. Quantas horas de sono um bebê deve ter? Os recém-nascidos e até os 2 meses de vida, mais ou menos, eles dormem entre 16 e 18 a 19 horas por dia. Então, o bebê dorme muito mesmo. Só que nem sempre ele dorme no horário que a gente gostaria. Os bebês nessa fase, eles ainda não têm muita noção de dia-noite, de ciclo circadiano. Então, eles dormem geralmente nos horários relacionados à amamentação. Eles mamam e dormem. E eles às vezes mamam a cada 2 horas, às vezes a cada 3, 4 horas, e assim eles vão fazendo a rotina de sono dele. Uma coisa importante é a gente, mesmo o bebê ainda não tendo essa noção, a gente manter de dia a casa toda aberta, clara, arejada, e de noite a casa escura, porque devagarinho o cérebro dele começa a perceber as diferenças e ele vai organizando mais os horários de sono. Lembrando que, além disso, o bebê mama mais à noite, porque nós temos hormônios envolvidos na lactação e a prolactina aumenta à noite. O bebê sabe disso e mama mais. É importante também que a mãe durma nos horários do bebê, para que a mãe se sinta descansada e tenha saúde também, certo? Dica número 7. Como cuidar do umbigo do bebê? Muitas mães têm medo do umbigo e eu digo para vocês, o umbigo não tem problema nenhum. É usado ou o cord clamp, que é um clampeador mesmo de cordão, ou um elástico, dependendo da maternidade. Independente disso, não há problema nenhum. O umbigo pode ser molhado na hora do banho, ele deve ser bem seco e envolvido com gás e com álcool. Isso é muito importante nos cuidados do umbigo. Outra coisa importante é que o umbigo leva entre 1 semana e 1 mês para cair. Então, o período é um período prolongado. Você não precisa se preocupar. Ele vai ficando mumificado, que é endurecido, escuro, até ele cair. E quando ele cai, um sujo de sangue é normal, o umbigo estufado é normal, hérnia de umbigo é fisiológica no bebê até 2 anos de vida. Então, isso tudo faz parte de uma normalidade do desenvolvimento. Mas se você tiver alguma dúvida, consulte seu pediatra. Dica número 8. O que é considerado febre e quando eu devo medicar o meu bebê? Uma coisa importante é que recém-nascido geralmente não tem febre. Recém-nascido com febre, ou está com roupa demais, ou está mamando de menos. Então, a mãe deve estar atenta a isso e, se tiver dúvidas, procurar auxílio médico. Só que a febre, ela é um aviso do organismo que vem algo, ou uma virose, ou uma infecção. E a gente tem que dar um tempo para o organismo responder a isso. Nós consideramos temperatura normal entre 36 e 37,2 graus Celsius. Entre 37,3 e 37,7 é aquele estado subfebril e depois disso já é considerado febre mesmo. Mas o que é importante? Comece observando, dá um banho fresquinho no seu bebê, diminui as roupas e se a febre passar de 38, aí sim a gente deve dar o antitérmico. Lembrando que, se o bebê toma o antitérmico leva mais ou menos 1 hora para fazer efeito. Então, é o tempo que a febre vai baixar. Dê banho nos intervalos, banho fresco em água corrente. E não agasalhe demais o seu bebê, porque agasalhar demais também faz subir a temperatura. Outra coisa importante é que deu a primeira febre, não adianta sair correndo para procurar atendimento de urgência. O ideal é observar o bebê pelo menos 24 horas para ver o que vai aparecer.
porque na primeira febre normalmente não aparece nada, a não ser, é lógico, que seu bebê comece a ficar prostrado demais, vomitando demais, sem querer mamar, com sintomas agudos importantes. Fora isso, vocês vão ver que quando cede a febre, o bebê fica bem de novo. Se ele ficar bem, vamos aguardar 24 horas e aí sim procurar atendimento médico para avaliar. Essa febre pode durar 2, 3 dias e ser viral ou ser uma infecção. Aí só o pediatra vai poder te responder. Dica número 9. Toda mãe quer saber se pode dar água, se pode dar chá, se pode dar suco para o bebê. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que nos primeiros 6 meses de vida o bebê receba aleitamento materno exclusivo. O que isso quer dizer? Sem água, sem chá, sem chupeta, sem mamadeira, nem nenhuma outra coisa. Mesmo os bebês que recebem fórmula artificial adequada para a idade também não devem receber água. A água é oferecida a partir de 6 meses de idade. Dica número 10. Meu bebê precisa arrotar toda vez que mama? Não necessariamente. Por quê? O bebê arrota quando ele engoliu ar. Se ele engole ar, ele arrota imediatamente. Quando o bebê está bem acoplado na mama, ele não engole ar. Então, se você deixou o seu bebê uns 5 minutos em pé e ele não arrotou, pode colocá-lo deitado com a cabeceira elevada de barriga para cima no berço dele ou no carrinho, não tem problema. Se ele quiser arrotar, ele começa a reclamar, você levanta e aí ele arrota. Isso é muito importante, diminuir a ansiedade das mamães. Dica número 11. E se eu não conseguir amamentar? Gente, eu tenho certeza que toda mãe sempre faz o melhor para o seu bebê. Só que nem todas nós vamos conseguir amamentar. Então, o que eu digo para você? Faça a sua parte. Coloque o bebê para mamar. Se você tem dificuldades, peça ajuda, tem o banco de leite, tem técnicas e enfermeiras que vão em casa ajudar com a amamentação. O seu pediatra pode te orientar também. Mas se mesmo com toda ajuda, com o apoio da sua família, você não conseguir amamentar o seu bebê, não se desespere. Não se desespere porque a gente não mede amor por peito. Você vai dar amor, você vai dar carinho e aí sim nós vamos indicar para você uma fórmula artificial de boa qualidade para o desenvolvimento do bebê, combinado? Essas são dicas importantes. Se você tem mais alguma dúvida ou quer me perguntar mais alguma coisa, deixe seus comentários, inscreva-se no canal e dê o seu like. Obrigada!